É isso, estamos começando mais um episódio do podcast Conversas Inesperadas e hoje para uma história realmente de inspiração, de uma história muito inspiradora do Caio, que é um atleta que vai participar das Olimpíadas de 2028 em Los Angeles. Esse é o objetivo dele e ele está aqui para contar para a gente todos os desafios que um atleta hoje enfrenta no Brasil e principalmente as superações dele e tudo o que ele está fazendo para que ele chegue a esse objetivo lá em 2028 e possa representar o Brasil nas Olimpíadas. Então, assim, eu te garanto que vai ser uma história muito inspiradora, que ao final desse podcast você vai querer levantar e dominar o mundo e você também correr atrás dos seus sonhos, porque é disso que se trata o papo hoje. Tudo bem contigo, Fel? Tranquilo, irmão. Vamos Tudo certo, chutar esse cara. papo muito rico. Muito bom. Caio, cara, quero, antes de qualquer coisa, te agradecer por você estar aqui, por você topar bater esse papo conosco. Tá tudo bem contigo? Tá tudo ótimo. Maravilha, Boa noite, cara. rapaziada. Vamos que Boa vamos. noite. Que bom. Diga-me uma coisa, como é que foi o início da sua trajetória? E aí, quando eu digo início mesmo, antes do atletismo entrar na sua vida, como é que tudo começou? Como é que foi a sua infância, enfim? Então, eu tenho uma infância, né, muito complicada, né? Eu venho de uma família muito humilde, né? Minha família teve uma época muito boa, né, na época do meu avô. Meu avô tinha uma empresa de telefonia. E aí meu avô era o provedor da casa, né? Minha avó era dona de casa, não trabalhava. Mas o meu avô veio passando por uma dificuldade financeira e problemas de saúde. Então minha avó teve que tomar frente até que a empresa foi à falência. E meu avô caiu doente, então minha avó virou a provedora. Então minha avó teve que fazer como pôde, né? Teve que fazer comida para fora. Até então, depois de um tempo, conseguiu um restaurante, conseguiu trabalhar dentro de um restaurante, que vem a ser ao lado da Prime. E então ali ela ficou por muitos anos e minha avó foi a provedora de casa, né? Então a minha infância, ela foi mais eu vendo aquele cenário todo da minha família e eu buscando uma ideia de como eu poderia tentar mudar aquilo ao longo do tempo, né, com mais idade. Então, a história da minha infância é mais ou menos isso, vendo a dificuldade financeira da minha família, né, a minha avó correndo atrás das coisas e minha avó sendo uma herói, né, na minha vida e na vida da minha família. Interessante, Caio. Então, você diz que desde cedo já tinha essa perspectiva de, poxa, eu quero mudar o futuro da minha vida, Sim. da minha família, né? Ajudar. Exatamente. E quais sonhos você tinha naquela época? Quais possibilidades você enxergava para poder realizar isso? Eu sempre gostei muito de teatro, né? E aí quando eu olhava para as novelas que passavam na televisão, eu me imaginava lá, né? Um dia atuando na televisão. Então esse era o meu sonho, atuar, né? Então até que eu consegui, né? Achar algumas agências, né? E aí eu marcava as agências, né? Eu pedia para minha mãe poder marcar para eu poder ir. Então ela marcava, a gente ia lá, mas sendo que a gente volta naquele cenário lá atrás, né? Um aperto financeiro, e na época minha mãe não trabalhava, então quando a gente sempre chegava lá tinha que pagar um book, né? Que custava mais de R$1.000. Então o problema todo era essa questão de ter que pagar o book. E aí eu sei que eu fui em umas 6 agências, tentando, não desistia, porque o meu sonho era chegar na televisão e sempre tinha esse probleminha da questão financeira e a mesma história, até que minha mãe já queria há muito tempo parar de me levar, porque sempre tinha essa frustração, né? Essa de falta chegar de lá, acessibilidade. isso, mesmo. de chegar lá e ter que pagar o book sempre. Então ela chegou uma época que parou de me levar e eu não pude mais ir. Então esse sonho foi caindo no esquecimento. Mas esse sonho foi uma coisa que sempre ficou na memória, no HD, né, ali. Até do hoje, ladinho. inclusive? Até hoje, É. até hoje. Então, foi um sonho frustrado, né, vamos se dizer assim, né, por uma questão financeira, né, às vezes por falta de algum conhecimento, né, então eu tinha esse sonho de chegar na televisão. Entendi. E aí, como
toda a sua história se conecta ao esporte especificamente? Como é que foi que tudo começou? Porque hoje eu entendo que você enxerga o esporte justamente como isso, como a sua projeção para o futuro e para cuidar da sua família também, Sim. imagino eu. O esporte ele começa na minha vida em 2014, né? A minha rua onde eu moro passou por uma transformação, né? Uma obra que vem a ser em relação à do BRT. Uhum. E aí virou uma rua muito popular para caminhada, né, corrida. Então, em 2014, eu tinha costume de ficar muito sentado no meio-fio da frente da minha casa e aí ver o pessoal caminhando. E aí passava um professor todo dia, na parte da noite, eram umas 6 horas da noite quando ele passava com uma galera, né, que vinha ser os alunos dele, e eu via aquele pessoal correndo. E era todo mundo da mesma idade. Então eu olhava para aquilo e falei, pô, que negócio interessante. Então um belo dia, ele passando ali, eu parei ele, perguntei a ele, e aí ele me deu um cartão dele para que minha mãe ligasse para ele. E aí ele falou que era professor de corrida e que se eu quisesse, para minha mãe entrar em contato com ele. Minha mãe entrou em contato e aí ele explicou, né, como que seria a forma de eu estar entrando para o esporte, né, o mundo do atletismo. E aí ele foi a pessoa que me direcionou ao mundo do esporte, né, e até hoje ele me acompanha, né, ele já não é mais o meu técnico, mas me acompanha de longe, e foi ele que me deu todas as instruções, né, para que hoje eu conseguisse chegar à performance que eu cheguei. Então tudo começa numa pista de BRT. Tudo começa numa pista de BRT. Como é que pode uma obra Pois é. que virou a pista, né, para corrida, né, e tal? Bacana. E aí, como é que você começou a encarar o esporte de forma mais profissional e até enxergar a possibilidade de, eventualmente, num futuro, poxa, eu acho que eu consigo participar das Olimpíadas? Isso aí acontece em 2015, Uhum. quando ele começa a me preparar para a minha primeira corrida, né? E aí, lá em 2014 mesmo, eu não tinha tênis, não tinha nada, e foi ele que me deu as condições de ter um primeiro tênis de corrida, colocar nos pés e correr, sentir o que é correr. E aí ele falou, né, se você mostrar que você tem capacidade, em 2015 eu te inscrevo na primeira corrida, com tudo pago, e você vai competir. Então foi nesse ponto que, assim, tu percebeu, eu sei que a gente cortava, mas tu percebeu, cara, agora é a Vera. Agora é a Vera. Agora é a Vera, agora é comigo. É isso aí. Já ganhei o tênis. Eu enxerguei uma oportunidade, sim. né, naquele momento, então eu falei, é agora, vamos embora. E naquele momento bate um calafrio, tu não sabe o que fazer, pô, eu não sei correr, e aí, como que eu faço? Então ali em 2015 acontece minha primeira competição, né? Então foi aonde ele me deu essas condições. E aí ele me leva para a cidade universitária. Ele me larga lá, ele fala assim, olha, eu vou correr, vou começar dali, você daqui, e aí você não pode parar. O desafio de hoje é você não parar. Se você parar, você vai mostrar para mim que você não tem capacidade de ser um corredor. Que aí você está desistindo. Mas se você não parar, por mais que você corra devagar, 2015 a corrida é sua. Falei, tá bom. Não parei. Em 2015 a corrida foi minha. Foi minha primeira medalha. Não subi no pódio, era muito inexperiente ainda. Mas consegui minha primeira medalha na corrida. E dali eu vi que eu tinha capacidade. Só bastava eu querer um incentivo, um apoio para poder chegar lá. E nesse momento você, então, enxergou a possibilidade, inclusive, de se profissionalizar no esporte? Sim. E aí, como é que se deu essa passagem, então, de algo amador, do qual você curtia, para, caramba, isso aqui pode ser, eventualmente, a minha profissão? Então, em 2019, né, eu fui fazer minha última corrida de rua. Sim. Que era 5 km na ilha. Ali, um rapaz veio correndo, depois no final da corrida me chamou. Ele vinha ser um pai de um menino, né, que estava dentro de um clube. E aí ele me chamou em um canto para poder me mostrar, né, uma corrida profissional, que seria o atletismo,
que seria na pista de 400, né? E aí ele me mostrou, né, as oportunidades que eu teria ali dentro e me levou para poder conhecer. Então, a partir dali, eu me tornei um atleta, vamos se dizer, profissional. Saí do amador para o profissional. Foi em 2019 onde surgiu essa oportunidade e eu consegui, através da corrida, né, ver ainda um futuro melhor pela frente. Foi a partir de 2019. E quais foram os seus primeiros passos, então? Uma vez que você identificou, é isso que eu quero, é por esse caminho que eu vou correr, né? Literalmente. Literalmente, exatamente. E quais foram os primeiros passos que você deu em termos de treino, de até incentivo? Como é que funciona esse esporte? Como alguém vive desse esporte aqui no Brasil? Essa é uma pergunta bem polêmica, né? Porque o atletismo é um esporte esquecido, vamos se dizer assim, né? Hoje, para viver desse esporte, dessa modalidade, pelo menos, é muito, muito difícil, né? Existe um sacrifício muito grande para que você consiga crescer nesse meio, né? Então, eu quando consegui, né, eu precisava, às vezes, de uma sapatilha, de um bom tênis para poder estar executando os treinos, ainda mais que eu treinava no asfalto. Então, come muito rápido a sola do tênis. Então, eu tive que buscar parcerias, né, patrocínios, para que me mantessem, né? E então eu comecei a bater de porta em porta, né, nos comerciantes, perto da minha casa, que já me conheciam. E fui lá levar a eles, né, o meu trabalho. E aí eu fui batendo de porta em porta e conseguia fechar alguns patrocínios com alguns comerciantes que também estavam crescendo ainda, eram comércios muito pequenos. E muitas das vezes eles ficavam assustados, porque eles chegavam, como que eu vou te ajudar? Né, eu já bati numa porta de uma loja de parafuso, né, que é até a Débora, e que até hoje ela me ajuda. E ela me perguntou, como que eu vou te ajudar? Eu sou uma loja de parafuso, o que eu posso te ajudar? E eu falei, com o que você puder. Eu nunca estipulei valor, nunca estipulei o que quem estivesse ali me patrocinando teria que me dar, né? O que a pessoa pudesse fazer por mim. Então, ela falou, posso te ajudar por tanto. E aí você vem aqui, você pega comigo. Mas isso vai te ajudar? Vai ajudar muito. Então ajudou ali em pequenos detalhes, na correria do dia a dia, com as passagens, até mesmo com as passagens de ônibus, para poder se locomover de casa para a pista, requer um custo. Então, esses pequenos comércios que me ajudaram, que até hoje me ajudam, né? E eles foram a porta de outras pessoas me reconhecerem como atleta e virem me ajudar, né? Então hoje eu tenho um patrocínio com uma academia, com uma nutricionista, um fisioterapeuta. Então isso tudo hoje foi porque lá atrás eu fui batendo de porta em porta. E aí eu vejo que esse trabalho todo hoje deu muito certo. Essa questão de não ter a vergonha, chegar lá, bater na porta, e nunca estipulei nada, sempre foi muito tipo assim, o que você pode me ajudar? Se você puder me ajudar com R$5, eu vou ficar muito grato. Então sempre foi assim, essa questão, essa busca, né, para eu poder me manter dentro do esporte e começar a crescer dentro do esporte, né, começar a ter um perfil de um atleta. Para isso requer todo um custo financeiro que hoje no nosso país é muito caro. Exemplo, uma dieta é muito caro, passa de R$1.000. Então, para manter, né, uma vida muito saudável, manter um físico, né, você sempre está com sua ferramenta de trabalho, que é a perna, muito boa, excelente, você precisa de um fisioterapeuta para que um profissional possa te avaliar durante a semana, para que você esteja muito bem para poder treinar e daqui a um mês você poder fazer uma prova muito bem, né? Então isso tudo requer um trabalho, requer pessoas,
requer, vamos dizer, uma equipe, né, um conjunto. Que interessante isso, a forma com a qual você buscou o seu sonho desde o início, né? E do tipo, né, literalmente batendo de porta em porta. Isso é muito bonito, muito inspirador, Caio. Assim, obrigado por você estar compartilhando essas coisas aqui conosco. E me diz então, por favor, em qual momento ou como é que eram as primeiras competições em que você começou a reparar que você tinha de fato potencial e que se você investisse nisso, e aí não só financeiramente, mas no seu tempo, na sua dedicação, no seu treino, você poderia alcançar lugares cada vez maiores e mais altos dentro do esporte, dentro do atletismo? Eu sempre tive pessoas, né, que acreditaram em mim. Isso sempre foi muito bom. Então, isso me ajudou muito. E eu sempre tive um técnico que até hoje ele acredita muito em mim, que é o meu professor, o Romandino, né, que vem ser presidente do Instituto Ideal Brasil. Então, ele sempre acreditou na minha capacidade. Então, quando ele me colocou para fazer os testes, e aí eu estava alcançando os resultados que ele queria, que ele desejava, eu comecei a ver uma esperança ali. Eu falei, cara, eu levo jeito realmente para isso aqui. Se eu levar isso aqui a sério, isso aqui vai dar certo. E isso aqui vai mudar a minha vida. E sempre foi assim mesmo. Eu olhava para o esporte, como eu olho ainda, eu vejo ele como meu melhor amigo. Braço a braço aqui, ó, juntinho. Então eu encarava ele, eu falava assim, isso aqui hoje é um desafio para mim. Eu comecei em uma das piores provas, quase ninguém gosta de fazer essas provas. Eu comecei com 3.000 como obstáculo, né? Eu comecei com 5.000, quase ninguém quer essas provas, porque são provas que requer muita dedicação, foco, não que as outras requer, mas demora muito o processo. E aí eu falava assim, são provas muito difíceis, que faz você desistir à toa. Uma dorzinha que tu sinta no canto da barriga é o motivo para você parar no meio da prova. Então, eu olhava para aquele cenário, eu encarava. E muitas das vezes eu pensava em desistir. Mas eu olhava pessoas que acreditavam em mim, no meu técnico, pessoas que lá fora estavam me apoiando, estavam acreditando em mim, dedicando muitas das vezes o seu tempo, o seu dinheiro, né? E então eu precisava mostrar que eu tinha capacidade para aquilo. Então, o meu começo foi o seguinte, né? Eu encarava e eu consegui fazer minhas primeiras provas com muita dificuldade. Eu cheguei até a parar em uma das minhas provas, em São Paulo. E aí eu parei, que foi 3.000 com obstáculo. Eu desisti da prova, eu parei no meio da prova e saí. Eu acho que vinha a ser minha primeira prova, minha primeira viagem. E eu parei. Eu não aguentava mais, não tinha mais. Eu achava que eu não ia conseguir completar. E adivinha qual volta que eu estava? A penúltima. Na penúltima volta. E eu estava perdendo, vocês não acreditam, eu estava perdendo para um garoto que eu podia pegar o papel dele e colocar assim na parede. Esse cara é o meu grande adversário. Porque você olhava para ele e você falava assim, pô, esse cara não ganha de mim. E ganhou. Então, eu usei ele como meu adversário. Botei o papel assim dele da parede. Quando eu voltei para o Rio, eu falei assim, preciso encarar isso, preciso vencer isso. Foi o meu grande desafio. Foi conseguir correr bem uns 3.000 com obstáculo. E aí, com o tempo, eu não consegui desenvolver. Legal. E aí, eu vi a necessidade que eu precisava mudar de prova. Se eu quisesse realmente continuar no atletismo, eu precisava achar uma prova que eu tinha capacidade. E aí eu conversei com o meu técnico e chegamos a uma conclusão de que eu poderia correr os 800, 400 metros. E aí eu comecei a treinar fortíssimo, né, com foco, com objetivo, para que eu conseguisse chegar no meu objetivo. Então, meu começo foi muito, muito complicado mesmo. Foi muito de tipo, não dá, quero desistir, quero parar, não vai dar certo.
Mas eu tinha um outro problema lá fora. Eu tinha as pessoas que acreditavam em mim. E eu já tinha vendido o meu papel. Esse que era o maior problema de tudo. Então eu falei, não tem muito para onde ir. Eu preciso encarar isso. Não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Eu preciso mostrar para eles que eu sou capaz daquilo que eu falei. Então, eu comecei a encarar. E até hoje foi assim. E nesse encarar, na luta do dia a dia, vencer o leão, foi assim que eu consegui. Eu consegui ter um bom desenvolvimento nas provas que eu achava que eu tinha capacidade. Que eu não só achava, como eu tinha capacidade. E eu consegui desenvolver uma boa corrida dentro dos 800 e 400 metros. Caio, uma coisa que me chamou a atenção no seu discurso é que nos momentos em que você pensou em desistir, você sempre lembrava das pessoas que te apoiaram ao longo do caminho. Seja patrocínio ou seja o suporte emocional mesmo, das pessoas que estavam contigo e que compraram esse sonho. E a gente já vai falar sobre as Olimpíadas, enfim, tudo isso. Mas eu queria saber que você contasse, na verdade, sobre essas pessoas. Existem outras pessoas-chave que fizeram parte da sua jornada e que te vêm à mente nesse momento de, poxa, eu vou desistir, mas não vou fazer isso por conta das pessoas, eu vou seguir em frente. E um ponto também, pegando o gancho, se na hora que tu tá correndo, que eu acho que acontece isso, tu fala assim, caraca, eu tô na merda. Mas não vou, aí vem assim, caraca, não. Tem que continuar, né? Eu tenho que continuar por eles, mano. Tem que continuar por eles e tal. E aí, enfim. Isso aí acontece muito. Muito, 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 muito. Todo dia. Porque eu treino todos os dias, né? Então, existe sim essas pessoas. Que são peças fundamentais. E foram pessoas muito importantes. São pessoas muito importantes. Para vocês terem noção, eu, lá no começo, quando estava treinando, né, na pista ali, de asfalto ali no BRT, eu conheci uns meninos, né, que eles corriam ali todo dia, 6 horas da noite, eles estavam ali correndo, e eu estava ali treinando, aí a gente se via todo dia, se cumprimentava, e aí um belo dia, um deles me pararam, e vieram me perguntar, né, se eu era atleta, qual era a minha modalidade, o que eu fazia, e aí eles se interessaram muito. E aí um deles falou assim, pô, eu vou te ajudar. Eu falei, pô, muito obrigado. Ele falou assim, que horas que você começa a treinar? Eu falei, pô, eu começo a treinar aqui umas 7h30, 7 horas. Ele falou, então, amanhã? Eu falei, amanhã o quê? Ele, amanhã eu tô aqui, 7 horas. Eu falei, pô, pra quê? Ele, eu vou vir aqui te ajudar, vou vir te dar apoio aqui. Eu nunca fui tão feliz pra casa como eu fui naquele dia. Cheguei contando a notícia pra todo mundo. Eu falei assim, fiquei tão impressionado, eu falei, caraca, da onde surgiu essas pessoas? Eu não conheço. Será que realmente essas pessoas querem me ajudar? Ou quer, sabe? Porque existem pessoas mal intencionadas. E eu não conhecia, não tinha vínculo nenhum. Eu falei, caraca, quer realmente me ajudar? Deixei. E aí no dia seguinte eles estavam ali, eles corriam 6 horas, correram, fizeram o treino deles. 7 horas eles estavam ali me aguardando, os dois. E aí começaram a me ajudar, começaram a me perguntar o que eles podiam fazer para me ajudar, para estar ali comigo. E aí eu comecei a explicar. Sendo que começou a ser ao contrário. Eles começaram a levar treino para mim. Pronto. Eles falavam o que eu tinha que fazer, o que deixar de fazer. Para me ajudar mesmo. E aí, a profissão de um deles era jardineiro, nada a ver com esporte. E o outro trabalhava com metalúrgico. Também uma coisa totalmente diferente. E aí, eles começaram a me ajudar ali, todo dia, estando ali comigo. E o menino, que era jardineiro, começou a assistir vídeo de atletismo, de técnicas, no YouTube, para poder chegar no dia seguinte e me ajudar. E aí ele estava começando a me ajudar ali. E aí, naquela hora, teve um dia que eu parei assim, eu falei assim, estou começando a me sentir um atleta de alto rendimento. Porque eu tinha 2 pessoas, para mim, que tinham tempo disponível para mim, para poder me ajudar, em troco de nada. Eles ficaram mais do que 1 ano comigo, embaixo de sol, chuva, e sem receber um tostão. Eles realmente só queriam ver meu progresso dentro do esporte. E aí eu comecei a acreditar que, existem pessoas boas e pessoas que realmente
estão ali para mudar a tua vida, a tua história, para poder agregar, te ajudar. E eles foram essa peça fundamental na minha vida, na minha carreira esportiva. E aí eles me acompanharam por um ano, né? E aí, nessa trajetória deles ali comigo no dia a dia, foi aonde eu comecei a ver que, cara, eu não posso mais parar. Já tem muita gente envolvida. E essas pessoas acreditam demais em mim. Então, aquilo para mim foi um combustível. E dali para cá, nunca mais parei. Pode acontecer o que for, pode estar o tempo que for, eu lembro deles comigo. Porque assim, tinha dia que eles iam, estava chovendo, temporal mesmo. Eu falei assim, eles não vão vir hoje. Pô, os caras não ganham nada para estar aqui. Hoje está chovendo. Quando está um dia normal, tempo calor, tu até entende. Mas frio, chovendo, tempestade, não. Os caras não vão vir. Estavam eles lá na minha porta me gritando. E aí eu não estava nem arrumado. Boto tênis. Seja sol, chuva, vamos treinar. E eu acredito que eles foram uma peça tão fundamental porque eu não conseguia ir todos os dias para o treino. Então, eu trazia o treino do meu técnico, passava para eles e eles aplicavam em mim. Então, eu consegui ter uma boa técnica, um bom desenvolvimento a partir deles. E foi assim. E foi assim que eu comecei a crescer. E aí, eles conseguiram enxergar algo em mim que nem eu mesmo enxergava. Sabe? E eles até hoje acreditam em mim de uma tal maneira que até eu, às vezes mesmo, não acredito. Então foram pessoas que falaram assim, cara, tu não pode desistir do teu sonho. Permanece, continua, segue em frente. Foram eles. Cara, que história sensacional. E eu acho que isso se conecta até com o nosso outro bate-papo, que existem pessoas extraordinárias no mundo. Existem. E uma curiosidade, vocês são amigos até hoje, né? Sim, sim. Vamos botar aí 10 anos. Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, essa oportunidade de conversar, mas me gerou uma curiosidade. Pelo menos eu entendo, né? A gente entende que, cara, tudo acontece o que tem que acontecer, né? Então, pelo menos a história dele, teve que acontecer uma obra para reformar a pista, para ele começar a correr, e nesse mesmo local apareceram essas duas pessoas que se cruzaram, os caminhos se cruzaram. Mas não sei se você já teve essa oportunidade de conversar com eles, talvez seria bacana, tipo assim, por que vocês me pararam? Por que vocês iam lá? Foi tipo assim, lógico, tem aquele dedo do Papai do Céu, Sim. né? Mas tipo assim, a gente que tá do lado de fora estudando a história, eu não sei se eles já passaram assim pra, sei lá, um exemplo. Um é jardineiro, outro é metalúrgico, mas às vezes o sonho deles era ser atleta, sabe? Já tivemos essa conversa. Entendeu? Assim. Já. E aí, cara, por isso que, cara, não, esse moleque vai realizar o meu sonho, o nosso sonho, eu não posso sabe? ser, mas ele vai ser. Entendeu? Sei. É uma história. Acho que eu até viajei um pouco em filme, né? Pode ser, né? Deu uma viajada. Então, eu acredito que isso Curiosidade apenas, irmão, que tem veio na uma minha influência cabeça. muito grande do Papai do Céu, como você falou. Uhum, sim. Nada é por acaso, nada é à toa, sabe? E um deles vem a ser cristão, que é o jardineiro. E por um longo tempo ele me ajudou muito, muito mesmo, né? Porque a questão do atleta não só está no correr, está na questão na cabeça. Se isso aqui não estiver bem, você não consegue executar o que você tem que fazer. Então, me ajudou muito. E aí a gente já trocou ideias, né? Ele já teve nesse meio de esporte, sabe? E eles já estiveram com pessoas grandes do mundo do esporte. Como eles já viram pessoas que tinham um sonho e não conseguiram chegar lá porque desistiu. Então eu acredito que quando eles me viram ali, que tinha performance, estava ali todo dia treinando, tentando, não tinha um apoio, eles falaram, Cara, não posso deixar isso passar, eu tenho que ajudar. Isso aí tem que ser uma obra. Eu preciso
construir um prédio aí. Eu acho que deve ter sido o que eles fizeram em mim. Eles construíram um pilar em mim. Me deram uma sabedoria da onde eu buscar patrocínio, como fazer, como lidar com as pessoas, como me comportar como um atleta. Eles fizeram isso tudo. Então eles foram para mim como um pai dentro do esporte. Eles meio que me prepararam para, tipo assim, uma hora eu não vou estar contigo. E aí depois vai ser você com você, mas tu já vai estar pronto. Aí você só desiste se você quiser. Então foi assim. Então eu acredito que eles olharam para mim com o olhar de tipo assim, cara, eu sei que é isso. Eu já tive o sonho de ser um jogador de futebol. Qual menino não tem um sonho de ser um jogador de futebol? E às vezes, muitas das vezes, não conseguiu chegar lá. E aí tu olha pro outro assim, tu vê, pô, tem talento. Vou ajudar. Então, eu acredito que eles viram isso em mim, né? A força de vontade, porque eu sempre pensei assim, a força de vontade tem que ser sempre da pessoa que tem um sonho. A força maior tem que ser da pessoa que tem um sonho. A maior vontade de executar, estar ali, fazer acontecer, tem que ser dela. Então acho que eles enxergaram isso em mim. Pô, ele acredita nele mesmo, ele tem foco, tá ali, então eu vou ajudar. Mas tipo assim, para não desistir. Então eles estavam ali comigo no dia a dia. Eu acredito que talvez por alguma coisa que eles talvez já tenha passado pela infância, de às vezes sonhar em ser jogador de futebol. A gente conversava muito sobre futebol, apesar de eu não entender nada de futebol. Sou um zero à esquerda no futebol. Então, a gente conversava muito. Então, eu acredito que eles já tiveram um sonho dentro do esporte. E por eles estarem naquele meio com outras pessoas no mundo do esporte, olharam para mim e viram ali um futuro. E o jardineiro e o metalúrgico tem nomes? Ah, tem, pô. É Isaías, é o jardineiro. E o Fernando é o metalúrgico. Porque queremos ouvir o outro lado da história também, tá? Fica aqui o convite. E aí? É. Então, eles estão convidados? Então, com certeza, com certeza. Pô, muito legal mesmo. Fica o convite aí, né? Isso aí. Então, a gente conversava muito mesmo. Sobre tudo. Né? Vida pessoal, tanto a minha como a deles. Né? Então, aquilo ali virou um hobby. Eu não podia passar os 5 dias da semana sem estar ali com eles. Podia ser jogo do Flamengo. Eles eram ali flamenguistas adoidados, mas eles estavam ali comigo. Estavam ali comigo. Podia estar chovendo, sol, calor que fosse, estava ali comigo. E o que não faltava no meio do treino era conversa, era zoação. Então, a gente tinha nossos momentos muito sérios. Eles levavam muito a sério mesmo, parecia meu técnico. E o que eu passava para eles no meu técnico, eles faziam. E tipo assim, uma coisa que eles não tinham obrigação, eles não tinham conhecimento, eles buscaram se aperfeiçoar naquilo para poder me ensinar. É impressionante como as coisas acontecem quando você caminha em direção do seu sonho. Sim, né? Como as coisas se conectam, pessoas aparecem, experiências, tudo para que você caminhe em direção ao seu sonho. E falando especificamente disso, você diz que essas pessoas enxergaram em você justamente o poder do seu sonho e a confiança que você tinha em si próprio e de que um dia chegaria lá. E a gente está falando desse sonho aqui, e a gente já falou logo no início que hoje o seu sonho é correr nas Olimpíadas de 2028. Então conta um pouquinho pra gente como esse sonho surgiu e hoje qual é a preparação que você tem para que você alcance esse objetivo e faça com que todas essas pessoas celebrem esse seu alcançar desse sonho. Então, né? Para chegar lá é um caminho muito longo, como vocês estão vendo nessa história toda, né? Mas não é um cenário impossível. Uhum. A gente vê que muitas pessoas também com a mesma história chegaram. Então a gente vê que a gente tem capacidade. Hoje requer muito preparo para poder chegar. Requer muito preparo mesmo, né? Técnicas muito avançadas, né? O índice
de competições para que a gente consiga começar a beliscar, né? Para a gente começar a ver, estamos chegando perto, né? Mas temos 4 anos pela frente, né? Eu uso muito a frase do Usain Bolt, né? Que ele fala que ele treinou por 4 anos para bater 9 segundos. Então, o cara levou 4 anos. Não é um mês, são 4 anos. Então eu vejo que dentro de 4 anos pode ser feito muita coisa, né, para que a gente consiga chegar lá. Né, que não é fácil. Né, eu precisa de muito apoio para poder chegar lá. Né, uma estrutura melhor. Né, hoje, aqui no Rio de Janeiro, a gente quase não tem pista para poder treinar. Né? Então, se você precisa de uma pista para treinar, você tem que pedir autorização, e para pedir autorização requer o tal fulano, e para achar ele é difícil. Então, é muito complicado. Né? E para chegar lá, tem outras competições que vêm antes. Né? Como se preparar para um brasileiro, para um Troféu Brasil, para um sul-americano, um mundial. Né? E a gente vê que tem capacidade sim de chegar lá. O que falta mais é um apoio, é um preparo melhor para que a gente consiga chegar lá. Mas eu vejo as Olimpíadas daqui a 4 anos como o meu objetivo de chegar lá e mostrar para esse pessoal que desde 2014 eles olham para mim como atleta que começou lá na pista do BRT, ele chegou lá, no pódio das Olimpíadas. Todo atleta, ele sonha com o pódio das Olimpíadas. Na realidade, a gente que é atleta, a gente sonha, a gente dorme sonhando já no pódio de qualquer competição. Pode ser a corrida menor que for. Pode ser uma corrida que tu vai ganhar uma medalha de plástico, mas é uma medalha. Você não sabe a satisfação que eu tenho quando eu subo no pódio e vou receber uma medalha, mesmo que seja de plástico. Eu lutei, treinei para aquilo e consegui. Então, eu vejo as Olimpíadas daqui a 4 anos como o meu objetivo para poder chegar lá. E se eu, por algum motivo, não conseguir chegar, vocês podem ter certeza que vocês vão ouvir meu nome e eu vou ter beliscado a pontinha de alguma coisa lá em cima. Seja um Mundial, seja um Troféu Brasil. E dessa notícia vocês vão ter. Então, com toda certeza, irmão. Então, assim, o objetivo mesmo é as Olimpíadas daqui a 4 anos. Perfeito, e cara. o preparo está sendo feito aí, né? Todo dia treinando, né? E essas pessoas continuam aí comigo, acreditando, estão aí, são fundamentais, são peças fundamentais e requer muito preparo. É isso que eu posso falar para vocês, né? Uhum. Não é fácil de chegar, é muito difícil, né? A gente vê tantos atletas que estão há anos dentro do esporte e até hoje estão lutando para poder chegar lá. Mas eu busco meios, né, mais rápido para poder chegar lá. Eu acredito muito nisso. Perfeito. E nós acreditamos em você, Muita cara. coisa. Vou botar 4 anos, né? Dá para sobreviver hoje do atletismo? Pô, uma pergunta muito boa. Porque, né, você tem, além deles, a sua família e os seus patrocinadores que você falou, né? Sua fisioterapeuta, sua nutricionista e tal. Mas, além disso, a gente tem as nossas necessidades. Sim. Né? E tudo mais. Cara, eu já cheguei a viver do esporte. Uhum. Né? O esporte, ele transforma a vida de todo mundo. Como transformou a minha. Eu sou prova viva para falar para vocês. Né? Não sou rico, nem nada, mas o esporte mudou a minha vida. Então, hoje, não dá. Sendo bem sincero para você, não dá. Né? Eu acho que ninguém sobrevive com uma bolsa atleta de R$1.000, R$600, R$500. Então, só para vocês verem, né, ter uma noção, é muito complicado para fazer uma dieta. Né? Uma dieta hoje, regrada ali direitinho, custa mais do que R$1.000. Uhum. Então, hoje você vê que R$1.000 para dentro do esporte é muito pouco.
para viver do esporte é muito pouco. Não dá para viver. Então essas pessoas, como a gente estava falando, são fundamentais, porque eu já cheguei a viver assim do esporte, né, por causa de uma pessoa que pôde me ajudar por mês, né? Então essa pessoa me ajudava com um custo por mês e esse dinheiro é direcionado todo ao esporte, né? Gasto de passagem, academia, nutricionista, tudo era direcionado, esse dinheiro era direcionado ao esporte. Então, essa pessoa vem a ser uma pessoa que eu tenho muita gratidão, que é a Kátia, e que ela me ajudou de uma tal maneira que, assim, eu não tenho nem como agradecer, sabe? Porque me ajudou mais do que um ano, e foi num período mais difícil que a gente estava passando, vivendo, né? Que foi logo após a pandemia, as coisas muito caras, muito difícil. Então ela teve ali, me segurando. Então eu tive condições para manter o esporte, continuar com o esporte, sabe? Pagar às vezes a inscrição da minha corrida, meu deslocamento para a competição, a minha comida, sabe? Os meus produtos que eu uso, o meu tênis, tudo isso estava garantido por causa dessa peça fundamental, né? Então é um esporte, como eu falei lá no começo, que não tem muito apoio. E por ele não ter muito apoio, os atletas acabam ficando esquecidos, né? Então seria muito legal se nós, como os atletas, tivéssemos um apoio financeiro, né? Para que a gente tivesse um custo para se manter, que isso é muito interessante. Porque muitas pessoas, às vezes, desistem do seu próprio sonho por não conseguir se manter. Porque requer dinheiro de passagem, requer diversas coisas, que é difícil. Então, assim, muitas das vezes esse cara tem que lidar com o estudo, né, a faculdade ou ali a escola, e nesse meio termo casa, e aí vai chegando aos seus 20 anos, precisa ajudar dentro de casa, e aí, como que esse cara faz? Ele tem que ter um meio para se manter. Incentivo. Né? Então, assim, para você ter uma performance melhor, para você chegar em umas Olimpíadas, você precisa se dedicar ao esporte 24 horas. Pelo menos 2 vezes ao dia você precisa estar treinando, no foco na academia, treinando no final da tarde. Você precisa pelo menos estar nesse ritmo, focado. E um cara que trabalha? E um cara que estuda, como que faz? O cara que tem que todo dia sair 5 horas da manhã, pegar um ônibus lotado, para sair de casa, né, para poder ir para o trabalho. E aí pegou um ônibus, demorou 1h30 dentro do ônibus, foi em pé, cansado, chega em casa, tem seus afazeres ainda, e aí depois ainda tem que treinar? Não tem como, não tem corpo que aguente. Então a performance toda, a questão financeira, ela ajuda ao atleta a não ter que passar por isso. O cara ter que viver do sonho dele, né? Ele construiu o sonho dele. Então, a questão financeira, ela é para isso, para manter o atleta, né? Ajudar ali na questão para que ele não precise procurar um trabalho, né? Para que não tenha, ele tenha uma renda só esportiva e para ele fazer aquilo no dia a dia dele. E levar, claro, aquilo a sério, como eu levei, né? Como eu levo até o dia de hoje. E aí, até o dia de hoje, eu tenho essas pessoas fundamentais. E são essas pessoas que me mantêm até o dia de hoje. Caio, a sua história é muito inspiradora, cara. É impressionante o foco que você tem, a fé que você tem no seu sonho. A persistência. Exatamente. Isso é lindo demais, cara. Isso é realmente de fazer todos nós pararmos e refletir sobre os nossos próprios sonhos e entendermos que há meios de fazer eles acontecerem se a gente estiver disposto a fazer isso, e que a ajuda ocorre também quando você está dedicado ao seu sonho. Né? Hoje eu tenho, né, como eu falando, hoje eu tenho uma galera, né, que me ajuda muito. Pablo, Prime Cop, tá na minha vida hoje, né, me deu oportunidade, né, e assim,
são pessoas, volto a falar de novo, fundamentais, que não tem como passar batido, né? Então, o Pablo, a Prime Cop, fez total diferença na minha vida. E hoje aquela galera que está lá, eles estão lá torcendo por mim. E aí é um dos meus objetivos quando eu saio assim todo dia, eu falo assim, cara, essas pessoas não podem ficar decepcionadas comigo. Eu preciso, pelo menos, entrar na pista e trazer uma medalha. Por mais pior colocação que eu fique. Mas a medalha, para a gente como atleta, é uma honra. Né, de você ter chegado e você ter conseguido. Né, então, eu gosto muito. Né, quando eu subo ao pódio, eu levo lá para minha galera da Prime e falo assim, ó, ganhei. E aí tem que ver a felicidade de todo mundo, e aquilo ali é o meu combustível. Eu falo, pô, o pessoal ficou feliz. Não só ele, como o meu amigo Fernando Isaías, né, a Kátia, como a Débora, como outros parceiros que eu tenho, que ficam muito felizes quando isso acontece. Né, então, o esporte, eu acredito muito em um esporte que anda lado a lado com a educação. Então, o esporte ele mudou minha vida em tudo, em todos os aspectos. Educação, questão financeira, e trouxe para mim uma responsabilidade que se talvez eu não tivesse tomado esse caminho, talvez eu não teria hoje. Então, ele trouxe uma disciplina para mim. O esporte ele é capaz de educar as pessoas. Ele educa. Por mais que tu não siga, mas ele vai conseguir te educar. E por mais que você não queira, ele te coloca nos melhores caminhos. Esse papo está sendo muito engrandecedor para a gente, eu acho que por conta do poder do sonho e do esporte. Que esses dois itens têm de mover a nossa vida e de nos mover para a frente e seguir caminhando. E me diz uma coisa, você gostaria de compartilhar sua rede social para que as pessoas entrassem em contato com você, pudessem te acompanhar também em seus treinos, torcer por você? Te patrocinar, irmão. Entendeu? Pô, se quiser patrocinar, fica à vontade. Conversa inesperada. Conversa inesperada. Conversa inesperada podia. Podia estar comigo. Podia estar no patrocínio. Então, meu Instagram é Caio Runner. Runner? Eu não sei. Caio Runner. Caio Corredor em inglês. É isso. E é isso. É só o Instagram mesmo que eu uso. Show. Perfeito. Teu meio de comunicação, se alguém quiser te achar. Isso, só pelo Instagram. Por lá. Perfeito. Só pelo Instagram, e lá tá tudo. Tá minha vida toda é no Instagram. Lá é meu meio de trabalho, meu meio de divulgação do que eu faço no meu dia a dia. Maravilha. Lá é minha rotina, minha vida. Tá lá. Caio, muito obrigado por esse papo, viu? Assim, eu aprendi muito aqui e me relembrei sobre os meus próprios sonhos e como essas coisas podem ser poderosas se a gente usá-las, né, direitinho. Então, assim, muito obrigado. Foi um papo muito inspirador, de verdade. E é isso que a gente busca. Histórias inspiradoras e que os nossos telespectadores se inspirem. Exatamente. Com a história do Caio. Inclusive, se você aí de casa tiver uma história inspiradora também e quiser sentar aqui no lugar do Caio, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo, preenche o formulário lá e vem bater um papo com a gente, tá bom? Vem pra cá. Caio, gostou do papo? Pô, demais. Demais mesmo. Maravilha. Eu espero ter deixado uma boa experiência que eu vivi dentro do esporte para vocês e que as pessoas hoje que vão ver isso, né, possam se inspirar. E aquelas pessoas que estão prestes a desistir de alguma coisa, não desiste, permanece, continua, que vai dar certo. E há um Deus que está ali montando planos na tua vida, né, para que dê tudo certo. Né, dê tudo certo. E a base de tudo é a família. Família. Hoje eu tenho uma mãe, uma namorada, companheira aí que, gente, sensacionais na minha vida, como essas pessoas aí que passaram. Perfeito. Perfeito. Lembrem-se desse rostinho aí. Vocês vão vê-lo ainda. Lembre-se também do Conversa Inesperada de 2028. Daqui a 4 anos. Primeira entrevista. Entendeu? Daqui a 4 anos vai estar junto. Exatamente. Primeira entrevista. Maravilha. Dá para mencionar isso aqui rapidinho? Claro, fique à vontade. Primeira entrevista. Foram pessoas sensacionais que hoje estão fazendo parte disso. E se um dia você tiver a oportunidade, entra lá no perfil deles, dá uma moral, vale muito a pena.
são pessoas que abriram porta para mim, escutaram a minha história e hoje está levando para vocês. E muito obrigado mesmo por vocês Tamo junto, irmão. terem me escutado. Obrigado você, E tá levando cara. essa história aí pro mundo. Muito se Deus obrigado, quiser. cara. Muito obrigado mesmo. Muito a gente obrigado a torce vocês. muito por você, viu? Para que você alcance o seu sonho. Felpe, obrigado por mais uma. Tamo meu junto, querido. irmão. Até a Tamo próxima. junto, até a próxima. E você de casa, abraço. Até tchau. breve.